Bom dia a todos. Hoje vamos trocar ideias sobre o desenvolvimento mediúnico, conceitos, formas de desenvolver. O Livro dos Médiuns, na questão 59, nos traz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, é um dom. Não constitui, portanto, privilégio. Não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos de mediunidade. Podemos dizer que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes constantes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de se notar, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. Então, as principais são a dos médios de efeitos físicos e médios de efeitos inteligentes, a dos sensitivos, os impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes e dos sonambúlicos, a dos curadores, os pneumatógrafos, aqueles que recebem comunicação, que você, para exemplificar, deixa-se uma folha de papel em branco em determinado lugar e depois da concentração aparece algo escrito, sem precisar ninguém escrever. Nós temos aí o clássico 10 mandamentos recebido por Moisés, né? Mas lá em Daniel, na Bíblia, Daniel 5, no capítulo 5 de Daniel, fala do festim de Salazar. Salazar tinha herdado de Nabucodonosor, que é seu pai, os materiais trazidos do Templo de Salomão, taças, né, e outros utensílios. E Salazar, numa festa, com as suas concubinas, com seus convidados, resolveu tomar vinho nas taças sagradas. E quando assim procedia, apareceu uns dedos materializados, uma mão, que escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Farsim. Então, ficou muito preocupado com isso. Salazar trouxe seus sábios para interpretarem, não conseguiram. Mas sabedor que tinha ali um hebreu, vivendo no seu palácio, que era Daniel, manda trazê-lo para que interpretasse essas palavras. E Daniel, ao ver as letras escritas, revelou para ele: Mené, Mené, teus pecados foram pesados e considerados equivocados. E essa noite você vai morrer. E de fato, no dia seguinte, Salazar amanheceu morto. Então, quem quiser conferir, abre a Bíblia e dá uma olhada em Daniel 5. Existe também os escreventes, médios que escrevem, ou psicógrafos, né? E esses dons são coisas particulares, né? Sentimentos particulares, que podem ser desenvolvidos através de uma preparação
Quando as pessoas falam você precisa desenvolver, significa que ela precisa conhecer-se a si mesmo e procurar treinar, fazer um treinamento para que se aposse desse dom. Como já dissemos anteriormente em outros vídeos, assim como aprender a tocar um instrumento, né, ou desenvolver um talento, é necessário treinamento. E esse treinamento, essa preparação do ambiente, tem um caráter intelectual, que é aquele que obriga o médium a instruir-se na doutrina espírita. Ali já está escrito: amai-vos e instruí-vos. Então, vai instruir-se na doutrina espírita, da qual deverá ser um exemplificador e um arauto capacitado, uma pessoa com capacidade, e não um agente inculto que age por fé cega e fanática. A pessoa vai tomar ciência do que é que ocorre consigo e quais as suas reais condições para desenvolver a sua capacidade mediúnica, né? Então, esse é o caráter, refere-se ao caráter técnico, refere-se ao caráter intelectual, desenvolver o conhecimento. Existe o caráter moral, que é essencial para obter êxito na tarefa mediúnica. Estudar o Evangelho, estudar a Bíblia. Constantemente nós somos questionados se nós estudamos a Bíblia, né? Então, o caráter moral, a moral do Cristo está toda na Bíblia. E aquela que exige evangelização e reforma íntima. A proposta de Jesus sempre no sentido de que nós possamos nos melhorarmos, promovendo assim a nossa reforma íntima, para fazer da nossa mediunidade um expoente para servir. E vai nos assegurar então a comunhão permanente com esferas superiores elevadas e a autoridade moral na exemplificação também. Então, nós temos que buscar a nossa reforma íntima e sermos cristãos, sermos de fato espíritas nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, né? Não basta ser religioso só na igreja. O desenvolvimento do caráter técnico se refere ao adestramento da faculdade para que o médium saiba agir com eficiência. Por isso nós temos os nossos cursos às terças-feiras para estudo e desenvolvimento da parte técnica, para que o médium adquira flexibilidade mediúnica e autocontrole em todas as circunstâncias. Porque não é de bom alvitre o camarada, o médium, por exemplo, está numa festa ou numa reunião social e começa a ficar envolvido e não tem domínio sobre si. Então é necessário esse domínio. Isso daí a gente desenvolve, através do treinamento. Porque a faculdade mediúnica eclodida sem educação mediúnica, sem treinamento mediúnica, são como um carro desgovernado, sujeito a bater no primeiro poste que apareça na frente. Não é por acaso que muitos que tinham o dom mediúnico, que tinham a proposta de trabalho na tarefa mediúnica, acabaram desistindo ou sendo abandonados pela espiritualidade superior por falta de disciplina, por falta de orientação. A mediunidade pode ser desenvolvida. Tem aqueles que nascem médiuns, assim como tem gente que nasce sabendo falar em público, por exemplo. Segundo o professor Nélio Parra, excelente pedagogo da USP, de cada 10 pessoas, uma nasce com o dom, mas as outras 9 podem aprender, podem e devem aprender, se tiverem dedicação, perseverança e disciplina. Existe todo um processo a ser elaborado
pelo participante, que vai ter que ter paciência, disciplina, vontade, perseverança, determinação e, sobretudo, muito amor. Porque já dissemos anteriormente que mediunidade é ferramenta de trabalho, mas não há como persistir como médium se não tiver amor no coração. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer o nosso melhor, com amor, promovendo a caridade como ensinava Jesus. Jesus dizia que era necessário praticar a caridade com benevolência, né, e com amor ao próximo. A educação mediúnica visa, sobretudo, eliminar vícios ou outros hábitos que, porventura, os futuros trabalhadores possam ter. É natural que a pessoa adquira vícios. Quem fala do Evangelho, às vezes começa a repetir muito né, ou um outro cacuete qualquer, que é necessário que aquele que fala, expositor, solicite a alguém de sua confiança para observá-lo durante a fala, a fim de que possa corrigir esses cacuetes. Porque assim, a pessoa deixa um e adquire um outro. Então, a educação mediúnica visa corrigir certos hábitos que não contribuem para uma boa comunicação. E para isso é indispensável a preparação prévia do ambiente, local onde serão trabalhadas energias de vários matizes para a criação de um campo vibratório magnético adequado, que facilite a tarefa dos instrutores, orientadores e protetores espirituais. O médium tem que chegar com uma certa antecedência, né, ao local que vai desenvolver a sua tarefa, porque nós sabemos que, conforme nos informam os maiores da espiritualidade, espíritos são trazidos para aquele local até com 48 horas de antecedência. Há médiuns que chegam no trabalho na última hora. Isso deve ser evitado, porque a pessoa chega cansada, ofegante, né? Tem que ter um período para adaptação, para poder se harmonizar, né, seu sistema orgânico e mental para a tarefa. Então é importante, vai começar, por exemplo, 20 horas, pelo menos 15 minutos antes, está no local, né? Os espíritos são trazidos com antecedências para o local. E conta-se, inclusive, numa das obras, né, espíritas, que um casal tinha o hábito de ir trabalhar na equipe que frequentavam. Certo dia, a esposa chegou sozinha e o dirigente da reunião pergunta para ela: cadê o marido? E ela falou: hoje ele amanheceu com uma dor na coluna, tá, então preferiu se resguardar. Quando a reunião começou, durante a comunicação da assistência espiritual, o espírito que se comunicou tentou ameaçar o grupo, dizendo assim: eu já machuquei a espinha dele, hein? Prejudiquei a coluna dele para ele não poder vir aqui. Então, preste atenção no que vocês estão fazendo, porque eu tenho essa possibilidade. Na verdade, era um fanfarrão, porque ele já estava ali, trazido anteriormente, e escutou. Quando a mulher queixosa reclamou que o marido estava com problema na coluna. Então, isso é muito comum, né? Então, toda tarefa voltada à espiritualidade exige concentração. Por isso seria de bom alvitre, ao levantarmos pela manhã, antes de fazermos a nossa prece, pararmos um pouco, né, e alguns segundos ali, minutos até,
e depois, já bem acordado, nos concentrarmos para a prece. Está escrito lá, né, quando os discípulos falaram, mestre, ensina-nos a orar, ele falou, olha, entre no seu quarto, feche a porta. O quarto do espírito é o corpo físico. Então é necessário entrar no quarto e fechar a porta. Fechar a porta significa esqueça todos os pensamentos exteriores, né? Concentrar é fixar o pensamento num ponto definido. É focalizar toda a atenção sobre um pensamento, um objetivo, uma ação determinada, que é aquela prece que nós vamos fazer, né? Não dá para fazer uma prece automaticamente. De início, a concentração é difícil, pois é necessário lutar contra uma série de obstáculos. Pensamentos intrusos, o assédio de impressões de toda ordem, a todo instante, é som que vem de fora, interferências outras. Então, concentrar-se não é pensar consecutivamente, é simplesmente ligar-se ao objeto do pensamento, não raciocinando sobre ele. No campo espiritual, a concentração facilita o intercâmbio com o plano espiritual, uma vez que o médium fecha sua mente para o plano físico. Então, a nossa proposta para hoje é lembrarmos da necessidade de nos educarmos mediunicamente e também para a vida, né? E atentarmos para a necessidade de concentração naquilo que vamos fazer. Certa feita perguntaram a um discípulo de Buda, como é o seu mestre? E o discípulo respondeu, meu mestre quando anda, anda. Quando come, come. Quando fala, fala. O que ele quis dizer? Que é necessário estarmos concentrados naquilo que estamos fazendo. Porque nós outros, muitas vezes, estamos fazendo uma coisa e pensando em outra, né? Não dá para estar numa equipe de trabalho mediúnico pensando nos boletos que tem para pagar, outras coisas, né, do dia a dia. Cada coisa no seu lugar. Muita paz a todos.